Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, como é bom nós sentirmos a presença do Senhor, né? Eu estava ali sentado, meditando, refletindo nos louvores, no testemunho que nós ouvimos aqui. E eu dizia para o nosso irmão que estava ali ao meu lado, que se o culto já terminasse, eu já sairia satisfeito, né? Porque nós já ouvimos a voz de Deus aqui nessa noite. Quem ouviu a voz de Deus já aqui nessa noite? O que nós iremos falar aqui vai ser apenas a cereja do bolo, porque Deus já falou conosco. Eu quero aqui meditar juntamente com você um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos ler aqui o verso de número 8. Livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo de número 28. Vamos ler o verso de número 8, que diz assim: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu quero frisar aqui a parte A desse versículo, e eu gostaria que a igreja lesse comigo apenas a parte A desse texto. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, aonde você colocar as suas mãos, Deus vai abençoar. Isso é profético. Se você crê, levante a sua mão e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje é a quarta mensagem desse tema, e durante os últimos 3 domingos, nós aprendemos aqui que a bênção financeira é algo que está contida na palavra de Deus e é uma promessa que Deus faz ao seu povo. Em Provérbios capítulo 10, verso 22, a Bíblia na versão NVI diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não exclui dor alguma. Em Salmos capítulo 34, a parte A do verso diz assim: os que buscam o Senhor de nada tem falta. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 11, diz assim: o Senhor concederá grande prosperidade, diga comigo, grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Então, se nós estudarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em todos os seus livros e capítulos, nós vamos enxergar essa promessa. É uma promessa real, feita por Deus ao seu povo. Mas aí, meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia não tomam posse dessa bênção, não tomam posse dessa promessa. Um dia desses, eu não sei se eu já contei isso aos irmãos, mas eu estava lá no meu trabalho e chegou um irmão, todo sorridente, e disse para mim: Maico, Deus me deu uma bênção, eu queria mostrar para você. Eu falei: ô irmão, glória a Deus, vamos ver qual que é a sua bênção. E aí eu saí lá fora, desci a rua Barão, virei a Pedro Alves Cabral, e a bênção dele estava estacionada, e era um carro. E quando eu olhei para o carro, eu não sabia qual era a cor do carro, porque o capô era uma cor, o teto era outro, as portas eram outra cor, o pneu tudo arriado, careca, a porta amarrada com barbante. O irmão foi ligar o carro, parecia uma metralhadora, pá, pá, pá. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu pensei comigo, irmãos, eu não falei para chatear o irmão, mas eu pensei comigo, eu falei: será que Deus vai dar uma bênção dessa para alguém?
para a pessoa andar pelas ruas de Birigui, a pessoa ser motivo de chacota, de piada. Se você que é pai, quer dar o melhor para o seu filho, eu tenho 2 filhos, eu quero dar a melhor educação para os meus filhos, eu quero dar a melhor roupa para os meus filhos, eu quero dar tudo de melhor a eles. Imagina Deus, Deus quer dar o melhor para você. Aleluia, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para o ateu, não é para o descrente, não é para o incrédulo, mas é para todos aqueles que amam e guardam a palavra do Senhor Jesus. É para nós o melhor dessa terra. Aleluia. Se a prosperidade é uma promessa de Deus para a igreja, para o seu povo, por que muitos crentes não prosperam? Se a prosperidade é uma bênção ofertada por Deus ao seu povo, por que muitos cristãos que são dizimistas não alcançam essa promessa? Eu quero aqui, irmãos, em poucas palavras, trazer alguns ensinamentos baseados na Bíblia sobre o porquê muitas pessoas não alcançam essa promessa. A primeira delas é que para alcançarmos essa bênção em nossa vida, é necessário um projeto de crescimento, visão e planejamento financeiro familiar. Planejamento financeiro significa administrar de maneira eficiente os gastos, saldar dívidas, poupar parte dos ganhos e, por fim, investir de maneira correta os recursos poupados. Tem muita gente que não sabe administrar o que ganha. Em outras palavras, gasta mais do que o que ganha. E aí a conta não fecha, irmão, não bate. Tem outras pessoas que gastam mal, não sabem gastar o dinheiro que ganha. Nós temos um exemplo na Bíblia, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo, que diz assim: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, olha só, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a padecer o quê? Necessidade. O que é viver de uma forma irresponsável? É você gastar o seu dinheiro, irmão, em coisa banal, em coisa que não tem proveito algum. Existe um ditado aí fora que diz que o dinheiro ele não aguenta o quê? Desaforo. A pessoa às vezes está tendo um bom salário, está bem empregado, mas a pessoa não faz uma reserva, ela não poupa parte do seu ganho. Nós vemos aqui que esse jovem, ele pegou a parte da sua herança, foi para uma terra distante, e ali ele achou que o dinheiro nunca ia acabar, e gastou toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, e na hora que chegou a crise, na hora que chegou a fome, ele não tinha uma reserva, ele não tinha uma poupança. Na hora que chegou o imprevisto que ele jamais imaginava, ele ficou na pior, passando necessidade. Se você está bem empregado, se você está tendo um bom salário, seja inteligente aqui nessa noite. Peça sabedoria a Deus para administrar o dinheiro que o Senhor dá em suas mãos. Saiba gastar, saiba administrar. Procure poupar parte do dinheiro que você ganha, amém, irmãos? Antes de comprar, faça algumas perguntas a si mesmo. Primeiro, eu realmente necessito do que estão me oferecendo?
Isso é um desejo ou é uma necessidade? Muitas pessoas compram no impulso. A pessoa vai no shopping center, passa de frente a uma loja, às vezes não está nem precisando daquele produto, mas ela viu, aí age no impulso, vai lá e compra. Aí depois chega a conta para pagar, não tem o dinheiro. Às vezes a pessoa passa de frente a uma garagem de carro, vê um carro lá, fala, eu vou querer esse carro, vai lá, sem fazer conta alguma, sem planejamento algum, a pessoa compra, depois chega um boleto, da grossura da minha Bíblia aqui, ó, até 2.000 e bolinha, aí a pessoa se enrola, irmãos, e a gente tem o hábito de tudo a gente espiritualizar. Aí a pessoa fala, é Deus que não está na minha vida, é o meu dízimo que não está surtindo efeito. Não, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa é até dizimista, mas o que está faltando é o que? É planejamento, é saber administrar o dinheiro. Outra coisa, o uso justifica o valor da compra. Eu vou usar bastante esse produto para pagar um valor tão alto. Às vezes você vai comprar um produto que você vai usar muito pouco, não vale a pena você comprar. Às vezes é melhor você alugar o produto pontualmente quando você vai precisar dele, do que você comprar ele. Às vezes o dinheiro fica parado, desvaloriza. Você entendeu? Então muitas das vezes acaba não compensando. Outra coisa, tenho condições de pagar? Você vai comprar qualquer produto, faça as contas, veja se caiba dentro do seu orçamento. Você já deve ter ouvido essa frase que eu vou dizer. Muitas pessoas na hora de comprar dizem assim, Deus proverá. A pessoa passa diante de uma loja, compra um produto e fala, não, eu vou comprar, Deus proverá, Deus vai dar um jeito, Deus abre as portas, Deus é dono do ouro e da prata, Deus vai dar um jeito. Irmão, não coloca Deus nesse negócio não. Não coloca não. Depois o nome da pessoa vai para o Serasa, SPC. Aí alguns colocam até a culpa no diabo, né? O diabo está furioso comigo, o diabo fechou as portas. Não, não é. Quem passou o cartão de crédito não foi o diabo, foi você. Tudo é o diabo. Conta-se uma história que encontraram o diabo na esquina chorando, aí perguntaram para o diabo, mas por que você está chorando? Porque os crentes falam que tudo é eu. Amém, meus queridos? Outra coisa importante que eu quero ensinar aos irmãos nessa noite, é necessário trabalho dedicado e honesto para obter prosperidade. Irmãos, quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 15, a Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou Adão ali no jardim para ele cuidar do jardim do Éden, para ele cultivar, para ele tomar conta. Era a missão que Deus deu para Adão, era um trabalho que Deus deu a ele. Então quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. E tem muitas pessoas hoje em dia que não gostam de trabalhar. Tem pessoas que gostam de sombra e água fresca, e alguns rede para deitar e tomar tereré. E a vida, ela é dura, irmãos. O trabalho muitas das vezes é árduo. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, abre comigo, vamos fazer essa leitura aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, vamos ler aqui a partir do verso de número 6. Em Tessalônica havia uma igreja que foi fundada por Paulo, Silas e Timóteo, na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo. E Tessalônica era uma região muito importante, era a capital da Macedônia, e ali se formou uma congregação, uma igreja. E com a formação dessa igreja começou a surgir alguns problemas ali naquela igreja que Paulo teve que corrigir. Alguns irmãos imaginavam que a volta de Jesus estava na iminência de acontecer, e muitos deles abandonaram o trabalho.
Muitos deles deixaram de trabalhar. Afinal, por que nós iremos trabalhar se o Senhor já está prestes a voltar? E Paulo então escreve uma carta para orientar os irmãos acerca disso. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, a partir do verso 6, a minha versão que eu vou ler aqui, a versão NVI, ela diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo dizendo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. É uma exortação do apóstolo Paulo. Mesmo Paulo sendo o fundador daquela igreja, ele não quis se tornar um peso para a igreja. Ele trabalhou. Se nós formos para a Bíblia, voltando um pouquinho, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, Paulo vai falar um pouco mais do seu trabalho. Paulo tinha como ofício a fabricação de tendas. Ele trabalhava justamente para servir como exemplo aos fiéis. A pessoa não pode ser ociosa, irmão. A pessoa não pode ter preguiça. A epígrafe dos versículos finais desse capítulo aqui, da versão NVI, diz assim: uma advertência contra a ociosidade. E o que é ser ocioso? O que é ser ocioso? É aquele que está sem trabalho, sem ocupação, desocupado, inativo, aquele que não faz nada ou que faz as coisas sem vontade, é o famoso preguiçoso. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá um cutucão nele e fala: você conhece alguém assim? Quem conhece? Provérbios capítulo 13, verso 4, a versão NVI diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Diligente fala de pessoa aplicada, pessoa esforçada. Aleluia. Você quer conseguir algo nessa vida, meu irmão? Tem que suar, aleluia, tem que molhar a camisa, tem que ralar, tem que pagar o preço, seja qual for a área da sua vida. Quer ser um pregador da palavra de Deus? Tem que orar, tem que consagrar, tem que ler a Bíblia, aleluia. Quer comprar um carro novo, bonito para andar? Tem que trabalhar também, aleluia. Mas eu creio e acredito que eu estou pregando aqui para uma igreja que não tem preguiça, para uma igreja que gosta de trabalhar. Se isso é verdade, levante a sua mão se você pode e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fique bravo comigo não, eu estou pregando a Bíblia, irmão. Provérbios capítulo de número 6, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: observe a formiga, preguiçoso,
reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Amém, irmãos? Um dia desses, lá no meu comércio, apareceu um rapaz pedindo dinheiro. Era bem cedo, eram umas 7 e pouco da manhã. Ele chegou e disse para mim: rapaz, você não tem um dinheiro aí para me arrumar não? Eu estou com fome, estou precisando comprar umas coisas lá para casa e ninguém me dá emprego, rapaz. Ando essa cidade toda, de canto a canto, não acho uma porta aberta de emprego, me arruma um dinheiro aí. Eu olhei bem para ele e falei assim: olha, é o seguinte, falei igual o Pedro falou, né? Não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa para você. Você quer trabalhar hoje, eu te pago o dia? É mesmo? Sim, eu te pago. Trabalha comigo hoje, eu estou precisando de gente para trabalhar, no final do dia eu te dou um dinheiro, eu pago o seu dia. Ele falou: eu posso trocar a camisa que eu estou aqui, colocar uma camisa melhor, ir lá em casa? Eu falei: pode. Então eu vou lá. Aí ele foi. Ele voltou. Vocês achou que ele não ia voltar, né? Mas ele voltou. Ele voltou. Trabalhou o dia todo, no final do dia eu paguei ele, irmãos. Aí eu falei para ele: ó, você não quer vir amanhã de novo? Eu venho. Aí ele veio. Trabalhou o segundo dia, final do dia eu paguei ele. Aí no terceiro dia, o que vocês acham que aconteceu? Não voltou mais. Aí alguém pode dizer: ah, pastor Maico, mas você deve ter pagado uma mixaria para ele. Não, irmão, eu paguei um valor justo. O que ele queria, na verdade, é ficar no sinaleiro pedindo esmola, não queria trabalhar. Porque quem quer trabalhar não tem medo de pegar e encarar uma enxada. A pessoa que quer trabalhar, ela não faz questão pelo trabalho, ela quer levar o pão para dentro da sua casa. Eu tenho empresa, eu tenho comércio, e hoje, desculpe a franqueza, mas pessoas boas, trabalhadoras, não ficam desempregadas. O que falta é pessoas dispostas a trabalhar, pessoa que chega de manhã e fala: patrão, o que tem para mim hoje? E você paga a missão para ele, ele vai e faz. Repita comigo assim, ó: Deus não nos dá riqueza. Não, mais alto, vamos superar o som da chuva. Deus não nos dá riqueza. Ele nos dá oportunidade de trabalho. E condições para prosperar. Aí eu faço uma reflexão junto com você aqui. Quantos cursos profissionalizantes você já fez? Você tem curso superior? Você já prestou algum concurso? Você fala mais de um idioma? O que você tem feito para ser promovido de cargo na empresa que você trabalha? Às vezes a pessoa está ociosa, a pessoa está numa zona de conforto, a pessoa se acomodou, irmão. Aí a pessoa do lado, que não é nem crente, a pessoa está ali ralando, a pessoa se qualifica, a pessoa faz curso técnico, a pessoa faz um curso de capacitação, a pessoa faz um curso superior, a pessoa, sabe, a pessoa rala. Aí na hora que o chefe, o patrão, o dono da empresa vai fazer uma promoção, quem é que você acha que ele vai escolher? O crente ocioso
ou o ímpio? Não podemos espiritualizar tudo, minha gente. Nós estamos no ano da ação, irmão. É momento de você despertar. Era para você estar muito longe, era para você estar muito avante. O que Deus tem para você, você jamais imaginou. Deus tem coisa grande para você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa sair dessa ociosidade, dessa zona de conforto. Nessa noite, cutuque o seu irmão, diga para ele: desperta, meu irmão, porque Deus tem coisa grande para você aqui nessa noite. Aleluia. Provérbios capítulo 14, verso 23, na versão NVI diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Tem gente que só fala, irmão. Tem gente que só fala, mas na hora de pegar no pesado, a pessoa corre. Quando nós vamos para a Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 1, depois que Moisés morreu, quem liderou a nação foi Josué. E Deus disse para Josué: Josué, meu filho, a terra está diante de você, eu já dei a terra a vocês, você introduzirá esse povo na terra, eu serei com vocês, mas tem uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué e para o povo: a terra eu já dei a vocês, só que quem teria que expulsar aquelas nações que estavam em Canaã era Josué e o povo de Israel. Quem tinha que pegar a espada e guerrear e expulsar aquelas nações era o povo. Deus daria estratégia, Deus daria condições, Deus daria sabedoria, Deus daria capacidade militar para eles lutarem e vencerem a batalha, mas quem teria que pegar a espada e guerrear era o povo. Tem muita gente que quer prosperar, mas não quer lutar, não quer guerrear, não quer pegar na espada. Ei, meu irmão, nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui usando a minha boca para te dar um choque espiritual, para dizer a você: meu filho, a sua espada está enferrujada, mas nessa noite pegue ela, aleluia, e se coloque na posição de soldado, porque eu tenho, aleluia, bênçãos para derramar sobre a sua vida. Levante a sua mão se você pode e adore ao nome de Jesus aqui nessa noite. Glorifique, exalte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa que nos faz prosperar: se formos fiéis e obedientes a Deus, Ele nos faz prosperar mesmo em momentos de crise. Repita comigo: Deus nos faz prosperar mesmo em momentos de crise. A partir do capítulo de número 16 do primeiro livro dos Reis, nós vemos a história do profeta Elias. Israel estava numa idolatria terrível, adorando a Baal, e Elias chega para Acabe e diz que, segundo a sua palavra, não iria chover, não iria cair nem sequer um orvalho sobre a terra, porque para o povo naquela ocasião, quem mandava a chuva não era Deus, mas era Baal. Baal era uma divindade, era um deus cananeu e fenício, da fertilidade, da chuva, do sol e da tempestade. Quando os fenícios precisavam de chuva ou sol para as plantações, eles pediam ajuda a Baal, que era considerado
o Deus que enviava chuva e fazia as colheitas crescerem. Israel estava adorando a esse Deus. O povo estava achando que essa chuva que nós estamos escutando aí, quem mandava era Baal. E para provar para o povo de Israel que quem mandava a chuva não era Baal, mas era Deus, Elias disse: segundo a minha palavra não vai chover. Deus parou o curso da natureza por causa da oração e por causa da petição de um profeta. E quando cessou a chuva, irmãos, a terra não produziu, começou a haver uma escassez de alimento, e aí começou a ter uma fome sobre toda a terra. Deus então diz para o profeta Elias: olha, desce até o ribeiro de Querite, que lá os corvos vão levar pão e carne para você de manhã, e à tarde você vai beber do ribeiro. No momento de crise, de escassez de alimento, Deus não desamparou o profeta. Deus disse para ele: desce lá, que eu vou mandar os corvos te alimentar. E diz o texto que Elias desceu, e de manhã os corvos traziam pão e carne para ele, e ele tomava a água do ribeiro. E foi se passando os dias, e o ribeiro foi o quê? Secando. Não havia chuva, foi secando. A Bíblia não diz, mas eu conjecturando, eu imagino Elias pensando: meu Deus, daqui a pouco não vai ter mais água para eu tomar, esse ribeiro está secando, cada dia que passa tem menos água nele, não está chovendo, e agora? Quem sabe alguém entrou aqui dessa mesma forma. Às vezes você olha para a sua despensa e o mantimento está acabando dia após dia, e você está preocupado. Quem sabe você entrou 2025 desempregado, e você olha para a sua conta bancária, e aquela reserva que você tinha pouco a pouco está acabando, e você fala: meu Deus, está acabando, Senhor, está chegando no final, o que vai ser de mim amanhã? Ei, irmão, descansa no Senhor, porque o Deus que cuidou do profeta Elias é o Deus que está aqui nessa noite para cuidar da sua casa, da sua vida, dos seus negócios. Aleluia! Ei, escute, quando o ribeiro secou, Deus já tinha dado a provisão ao profeta. Deus já estava com a provisão pronta. Deus falou para Elias: Elias, levanta-te, vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vamos fazer um exercício aqui, irmãos. Como que pode uma viúva, uma pobre viúva, miserável, na pobreza, sustentar o profeta? Exatamente, é só ele. Deus faz o impossível, irmão. Aleluia, para favorecer o seu povo, se for necessário, Deus faz o mar abrir, Deus faz água sair da rocha, Deus paralisa o sol para o dia ficar mais longo, para que o seu povo, aleluia, vença uma batalha. Se for necessário, Deus usa o ímpio para te abençoar. Aleluia, se você tomar posse dessa palavra, levante a sua mão nessa noite e adore ao nome do Senhor. Ramancho que alabasui cancho ramanaia. Ei cancho que alabasui cancho ramanaha sudevácia. O profeta chegou na cidade, e a viúva estava na porta da cidade, na entrada da cidade, e ele pediu um pouco de água para ela. Me traz um pouco de água para eu tomar. Ela trouxe a água e o profeta tomou. Aí o profeta falou: agora, me traz um pedaço de pão para eu comer. Aí a viúva olhou para o profeta e disse: olha, eu não tenho nada, estou aqui apanhando 2 gravetos
estou aqui apanhando 2 lenhas para eu preparar a última refeição, para eu e meu filho comer, e consequentemente iremos morrer, porque não temos mais nada, só temos um punhadinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, não temos nada. Mas aí o profeta que era o embaixador de Deus na terra, ele disse para ela: olha, faça como você quer, mas primeiro faça para mim, porque assim diz o Senhor, aleluia, o Deus de Israel: a farinha não vai acabar da sua panela, nem o azeite vai faltar da botija. Aleluia. Ramante, sabe o que Deus está me dizendo aqui, irmão? Aleluia, precisamos confiar mais em Deus. Aleluia, tem muita gente que entrou aqui nessa noite desesperado, preocupado, angustiado, não está mais dormindo mais, aleluia, preocupado com um problema que nem chegou ainda, mas nessa noite o Senhor diz para você: aleluia, entrega o teu caminho, aleluia, em minhas mãos, confia em mim, e tudo eu fará. Aleluia. Aquela viúva, ela confiou na palavra do profeta. Ela poderia dizer: jamais eu vou pegar o único resto de alimento que eu tenho de farinha e azeite e eu vou dar para você e o meu filho. A fé daquela viúva foi provada, irmão. Mas é aqui que eu aprendo. É aqui que eu aprendo. Se formos fiéis e obedientes, Deus nos faz prosperar em momentos de crise. Aquela viúva estava em crise, sim ou não? Estava numa escassez de alimentos, sim ou não? Mas mesmo assim ela lançou a semente sobre a terra, mesmo assim ela não deixou, aleluia, de fazer conforme a palavra do profeta. Aleluia. Às vezes nós estamos desempregados, numa situação difícil, as portas estão fechadas, e muitas das vezes a primeira coisa que a pessoa pensa em fazer é deixar de dar o dízimo, é fechar a mão para a obra de Deus. Irmão, se você não jogar mais a semente sobre a terra, você não vai colher nada. Você está colhendo hoje aquilo que você plantou ontem, e você vai colher amanhã aquilo que você plantar hoje. Por isso, quem sabe você entrou aqui nessa noite num momento de crise, endividado. Quem sabe o seu nome está no Serasa, no SPC. Quem sabe a sua dívida pareça ser impagável, mas o Deus que nós servimos é um Deus que ainda realiza milagre. E nessa noite Ele diz a você: lança semente, seja fiel mesmo no momento de crise, porque o Deus que nós servimos, irmãos, aleluia, é o Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. E nessa noite Ele diz para você, aleluia, que Ele é o Deus da multiplicação, e Ele vai multiplicar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Ele vai te abençoar. Aleluia. Aquela viúva obedeceu a voz do profeta e foi abençoada. Para eu finalizar, livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19, na versão NVI diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Se você quer ficar na mesmice, se você quer que o ano de 2025 seja igual o ano de 2024, não faça nada, siga o mesmo curso, mais do mesmo. Agora, se você quer algo diferente na sua vida, escolha comer o melhor dessa terra, porque o que Deus tem para a sua igreja
é coisa grande e coisa boa. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.